Todos bem-vindos ao canal, aqui é o nosso canal da Igreja Jesus Cristo no Universo. Aqui quem está falando é a professora Adriana, professora da Escola Bíblica Dominical da congregação do bairro Socialista. E nesse momento de pandemia é bom a gente ter essa forma de interagir aqui através do nosso canal para podermos dar continuidade as lições bíblicas da nossa escolinha, né, que são importantes para a edificação da igreja. Então, para não ficar atrasado, né, para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo, à nossa revistinha, que nesse primeiro trimestre do ano de 2021 fala sobre o verdadeiro pentecostalismo, como nós já sabemos, e a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo, ou seja, 13 lições exclusivamente dedicadas ao estudo da ação do Espírito Santo na sua igreja. E hoje nós iremos estudar a lição número 4, a lição referente ao dia 24 de janeiro de 2021, cujo título é A Atualidade dos Dons Espirituais. Nessa primeira videoaula, irei trabalhar com vocês o texto áureo, a verdade prática, a leitura bíblica em classe. Vou dar continuidade com a introdução da lição, não é isso? Falando sobre o tópico 1, a necessidade dos dons espirituais hoje. E depois eu irei fazer um outro vídeo, né, falando sobre, dando continuidade ao conteúdo, né, falando os tópicos 2 e o tópico 3, tá? Então vamos lá, começando aí a descobrir acerca da atualidade dos dons espirituais. O texto áureo é o que se encontra em 1 Coríntios 12, 4, que diz o seguinte: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, ou seja, o Espírito que concede a diversidade de dons que operam na Igreja de Cristo. E a verdade prática afirma que ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo. E isso envolve o batismo no Espírito e os dons espirituais conferidos por ele. E a nossa leitura bíblica em classe, que você pode acompanhar em casa pela sua revistinha ou até mesmo com auxílio da sua Bíblia, se encontra em 1 Coríntios 12, dos versículos 1 ao 11, que diz o seguinte: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Através da leitura bíblica em classe, nós podemos perceber que o apóstolo Paulo, ele alerta os cristãos de Corinto para que eles não fossem ignorantes acerca dos dons espirituais. Pode parecer à primeira vista, né, que ele foi meio grosseiro ao querer tratar os cristãos de Corinto como sendo ignorantes, mas na verdade ele quis dizer
para que eles não ignorassem o conhecimento acerca da palavra de Deus e acerca dos dons espirituais, que eles buscassem cada vez mais se aperfeiçoar nesse conhecimento. E Paulo alerta ainda para o fato de que ninguém que se diz portador do Espírito Santo possa afirmar que Jesus é anátema, ou seja, que Jesus é maldição. Da mesma forma, ninguém pode afirmar que Jesus é o Senhor, senão pela ação do Espírito Santo. Então, os dons manifestados por cada um dentro do ministério da igreja são concedidos pelo Espírito Santo, da forma que ele quer, uma vez que ele tem vontade própria e sonda os corações, para que assim a edificação da obra de Deus aconteça. Então, vamos procurar, irmãos, cada dia mais e mais nos inspirarmos na palavra de Deus para edificar a nossa vida e assim contribuirmos também para a edificação da obra de Deus, da casa de Deus, do projeto que ele tem para a sua igreja, e os dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo são extremamente importantes nessa jornada. Vamos lá? Então, os tópicos da lição. O tópico 1 fala sobre a necessidade dos dons espirituais hoje, onde nós temos aí 3 itens a serem trabalhados. O item número 1, que fala sobre a exortação a conhecer os dons espirituais. 2, que fala de pneumáticos e carisma. 3, o que são os dons espirituais. O tópico 2, que nós vamos trabalhar em outro vídeo, né? Nesse vídeo eu vou trabalhar apenas o tópico 1, os tópicos 2 e 3 e a conclusão ficarão para o segundo vídeo. O tópico 2 fala sobre a função dos dons espirituais. Dentro da função dos dons espirituais, nós temos aí 4 itens. O primeiro, as listas dos dons. 2, a classificação teológica desses dons, a classificação bíblica, que é o item 3, e 4, para o que for útil. E o 3, o último tópico, né? O tópico 3 são os dons revelam a unidade na diversidade, onde nós iremos estar comentando 2 itens. O item número 1, que fala dos diferentes dons, e o item 2, que fala sobre a unidade desses dons. Então vamos lá, começando agora nessa videoaula pelo tópico 1. A introdução diz o seguinte: os pontos básicos da presente lição são a necessidade e a função dos dons espirituais na atualidade para a demonstração do poder de Deus perante o mundo, a edificação interna da vida da igreja, seu conforto e o seu crescimento espiritual. Então, mais uma vez aí fica destacado para a gente que os dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo são importantes para a nossa edificação, para o nosso relacionamento com Deus e para a edificação da casa de Deus. Começando o tópico 1, onde a gente tem aí como título desse tópico 1, a necessidade dos dons espirituais hoje. Então, é necessário ensinar na igreja sobre os dons espirituais, para que ninguém fique desinformado sobre o assunto. Por meio deles, nós confessamos o nome de Jesus e somos edificados. O apóstolo introduz a sessão afirmando que todos devem se inteirar melhor sobre os dons espirituais, ou seja, nós precisamos conhecer esses dons, a maneira como o Espírito Santo opera em cada um de nós, sendo importantíssimo aí para a obra de Deus. Então, mais uma vez frisando, por meio dos dons espirituais, nós confessamos o nome de Jesus e somos edificados. Primeiro item do tópico 1 seria a exortação a conhecer os dons, como fica claro aí no versículo número 1 da nossa leitura bíblica em classe, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, ele exorta a sua igreja para conhecer os dons espirituais. Então, o apóstolo Paulo, ele mostra que o ensino
sobre os dons espirituais é importante, afirmando novamente que acerca desses dons não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então ele foi autoritário mesmo ao dizer que não queria que a Igreja de Cristo, especialmente aí na carta direcionada a Coríntios, né, que a igreja não fosse, digamos assim, ignorante, que ela precisasse se esforçar para conhecer acerca dos dons espirituais. E Paulo declara ainda que é vontade do Espírito Santo que todos os crentes entendam os dons e a sua finalidade. O tópico 2, né, os termos estranhos para a gente, pneumatikos e carisma, né? Pneumatikos e carisma são os dois termos gregos básicos usados pelo apóstolo Paulo, para os dons espirituais. Tá? Então, o adjetivo pneumatikos, que significa espiritual no grego, Paulo emprega de forma substantivada, tom pneumatikon, literalmente, ou seja, das coisas espirituais. O contexto mostra que ele se refere aos dons espirituais. O substantivo carisma significa dom no grego, um cognato de charis, que significa também a graça, cuja ideia é o que foi dado pela graça, aparece 2 vezes, dons, né, de dons no verso 4, dons no verso 9, então são vários tipos de carisma ou de dons aí manifestados pelo Espírito Santo. Então, pneumatikos, carisma, resumindo no nosso português, significa literalmente dons espirituais conferidos pelo Santo Espírito Santo, né, gente? Então, vamos lá. O item 3 do tópico 1 diz o que são os dons espirituais. Os dons espirituais, eles são capacitações concedidas pelo Espírito ao crente para serviço especial na casa de Deus. A declaração de fé das Assembleias de Deus define os dons espirituais como sendo capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja, né? Então, uma definição aí mais completa acerca do que seriam os dons espirituais. De maneira mais sucinta, foi isso que eu coloquei aqui no vídeo, no slide, que são capacitações concedidas pelo Espírito Santo ao crente, não é isso, ao cristão, para serviço especial na casa de Deus. Os dons espirituais, eles podem ser concedidos de repente, em qualquer fase da experiência cristã, ao ser batizado no Espírito Santo, no início da fé, não é isso? Como fica claro aí em Atos 19, 5, 6, que diz o seguinte: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. 1 Timóteo 4,14 diz o seguinte: não negligencieis o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Então, a autoridade da igreja, o presbítero, assim que ele impõe as mãos, como no caso Paulo, né? Impôs as mãos sobre as pessoas e elas automaticamente foram batizadas pelo Espírito Santo. Então, esse batismo do Espírito Santo, a confirmação do Espírito Santo em nossa vida, a partir daí ele vai começar a operar da maneira que ele quer, conferindo os dons de acordo com a necessidade da igreja. E ainda continuando o item 3, né, o que são os dons espirituais? Os dons espirituais, eles são operados por meio dos crentes em Jesus, como diz lá em 2 Coríntios 4, 7 e Colossenses 1, 27, né? 2 Coríntios 4, 7 diz o seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Ou seja, Deus, é Jesus
que permite que o Espírito Santo opere em nós de acordo com a sua necessidade. Colossenses 1:27 diz ainda: a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então, Cristo atuando em nós, a porta de entrada para que o Espírito Santo venha operar em minha vida é a aceitação de Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Aí o Espírito Santo vem, ele começa a fazer morada, vem o batismo com o Espírito Santo. E vem a necessidade da manifestação dos dons espirituais de acordo com a vontade expressa por esse mesmo Espírito. E 1 Coríntios 13, 8, 10 diz o seguinte: o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ou seja, fica evidente para a gente que os dons espirituais, nessa capacitação especial que o Espírito Santo confere à sua igreja, esse dom vai ser importante para que nós permaneçamos aqui, fiéis a Cristo, enquanto estivermos no planeta Terra, realizando a obra em Cristo Jesus. O Espírito Santo vai continuar conosco, reforçando os seus dons espirituais. E esses dons serão importantes, não é isso? Porque ele envolve todo o aspecto da vida cristã: a adoração, a evangelização, a operação de milagres, o exercício do ministério. E como já havia dito, esses dons eles podem ser concedidos de repente, em qualquer fase da experiência cristã, ao ser batizado no Espírito Santo no início da fé ou ao longo da carreira. Todos nós devemos buscar os dons espirituais a qualquer momento, não é isso? Então, Paulo ainda nos exorta a sempre ter sede, a buscar esses dons, porque para que a Igreja de Cristo se torne vitoriosa nesse mundo recheado de iniquidades, esses dons são extremamente importantes. Enquanto a Igreja estiver nessa terra, os dons espirituais vão estar operando dentro da Igreja. Todos nós devemos buscar esses dons a qualquer momento. Em 1 Coríntios 12:31, Paulo diz o seguinte: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho excelente. Como nós já vimos na primeira lição, o Espírito Santo ele é dotado, gente, estou nervosa, primeiro vídeo, né? É assim mesmo. O Espírito Santo ele é dotado de intelecto, ou seja, de inteligência, de emoção e de vontade própria. À medida que ele convive conosco, ele passa a nos conhecer e ele vai nos conceder o dom de acordo com a nossa necessidade. Então ele nos conhece, ele sonda o nosso coração. Então ele sabe qual é o dom que ele deve conceder a cada um dentro da igreja, mas esse dom depende muito da nossa busca. Enquanto cristãos, enquanto trabalhando na casa de Deus, nós sempre devemos clamar pelos dons do Espírito Santo. Procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho excelente. É isso, gente, que eu tinha para falar com vocês acerca do primeiro tópico dessa lição. E logo depois eu vou estar postando aqui, né, os tópicos, aliás, um outro vídeo falando sobre o tópico 2, o tópico 3 e dando a conclusão dessa lição. É isso aí, espero que tenham gostado e se você gostou, dê o seu like e participe sempre do nosso canal. Até a próxima!